Enquanto isso, aqui em São Paulo, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, se reuniu com empresários tentando defender a reforma da Previdência. Quem acompanhou foi a repórter Vitória Bel. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta terça-feira em São Paulo que é preciso ter paciência para negociar o necessário pela aprovação da reforma da Previdência. Mourão participou de um evento com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. O vice-presidente foi categórico ao defender a comunicação do executivo com parlamentares, lembrando que o Congresso representa a população brasileira. Hamilton Mourão ainda afirmou que o governo pode até levar pedradas, mas não pode fugir do diálogo com deputados e senadores. O nosso governo está com 3 vetores muito claros nisso aí. O primeiro vetor é a clareza. Então nós temos que ter clareza em difundir aquilo que são as nossas propostas, a determinação de levar isso à frente e a paciência para negociar tudo aquilo que tiver a ser negociado. Ao mesmo tempo em que defende uma negociação aberta com o parlamento, no entanto, Mourão declara que o benefício de prestação continuada, o chamado BPC, não pode mais ser sustentado da maneira como está. A afirmação vem ao mesmo tempo em que líderes da Câmara dos Deputados defendem retirar as mudanças no benefício da proposta da reforma da Previdência. Para o vice-presidente, a regra em vigor incentiva as pessoas a não contribuírem, já que receberão de qualquer forma um salário mínimo a partir dos 65 anos. Para uma plateia de empresários, Mourão ainda criticou o reajuste do salário mínimo acima da inflação, chamando a norma de vaca sagrada. Segundo ele, essa é uma das políticas anticapitalistas implementadas por governos anteriores que vem causando problemas para o país desde então e que precisa ser mudada. Durante o discurso, o vice-presidente também defendeu que a reforma trabalhista precisa ser levada adiante, sob pena do país não conseguir gerar empregos. À noite, Hamilton Mourão ainda participou de um jantar com 30 empresários de diferentes setores na casa do presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Bom, vamos lá, Denise e professor Vila. Bom, tá complicada a situação para o governo, independentemente dessa conversa que a CCJ ainda quer ter com Paulo Guedes. Líderes de 13 partidos já se manifestaram ontem em apoio à reforma da Previdência, só que querem mudanças no texto. Então, esse certamente vai ser um tema da conversa que foi reagendada agora com o ministro Paulo Guedes. Eles querem alterações do BPC e também na aposentadoria rural. Foram pontos que desde o início tiveram uma receptividade muito ruim, porque mexe com os mais pobres. Então se tira aquele discurso do governo de que haverá um reequilíbrio aí das contas, o combate a privilégios e, na verdade, os mais pobres são penalizados sim por essa situação. Em relação à aposentadoria rural, pode-se investigar muitas irregularidades, fraudes mesmo, mas tem uma condição de vida diferenciada. Então são pontos aí de maior vulnerabilidade desse texto e o que se percebe é que há uma certa união aí de lideranças para uma ação conjunta. Então o governo vai ter de ter muita capacidade de negociação. É importante repetir isso, negociação não é tomar lá da cá naquele sentido mais negativo daquela conversa de corrupção, de privilégios e essas do que nós temos um histórico muito grande aqui no país. Agora o que se percebe é que o governo não está conseguindo assumir a liderança das negociações no Congresso e aí a conversa pode ir para qualquer lado. Nós vimos a derrota de ontem em relação à PEC, que engessa totalmente o orçamento. O governo vai ter de cumprir tudo que está lá, independentemente da capacidade, de outras despesas que ele tenha de bancar, independentemente de outros compromissos. Pode ser que em determinado momento ele tenha inclusive de atrasar pagamentos de salários para bancar o que está previsto no orçamento, se essa PEC for aprovada também pelo Senado. E foi uma aprovação rapidíssima, que dá uma demonstração de força do Congresso em 2 turnos, num dia, uma proposta que não estava em pauta anteriormente, que vem da época do governo Dilma. E agora as lideranças estão avançando com as conversas em torno do que querem e do que não querem na reforma da Previdência. Professor. É lembrar que, por exemplo, o Francisquini, que é um jovem deputado, né? Primeiro mandato como deputado federal. O pai é um conhecido político no Paraná que não se elegeu, salvo engano, para o Senado o ano passado. E que era um deputado federal também conhecido, o Francisquini. Agora, quando o rapaz diz, olha, eu não aceito pressão, e diz o seguinte, o ministro pode vir aqui na próxima quarta, com ou sem relator da Previdência e tal, isso é uma bobagem. Primeiro, você não pode dizer publicamente que não aceita a pressão, você está dizendo que aceita a pressão, é o oposto. É a coisa do manual do político, isso que nós estamos falando. Você não pode colocar um rapaz desse na presidência de uma comissão como essa.
É sujeito de primeiro mandato. Precisa colocar alguém, primeiro, que tem uma sólida formação jurídica, né? Encontre alguém, deve ter, entre 513, é impossível que só tenha topeira, né? Deve ter, tem gente lá que fala lé com cré, que sabe bater palma e andar ao mesmo tempo, como falava do Lyndon Johnson, né? E por aí vai e tal. São coisas básicas, pô. O Lyndon Johnson, porque era texano, e o pessoal dizia que ele era um sujeito ignorante, o que não é verdade. Vale destacar, basta ver as leis dos direitos civis que ele promulgou, que ele liderou nos Estados Unidos entre 63 e 68. Mas, só para destacar, então ele diz assim: eu não aceito pressão. Mas para que isso, rapaz? Né? Isso não tem nada a ver. E o relator alguns estão falando que o Eduardo Cury, PSDB de São Paulo, seria o mais provável tal. O relator, isso, quer dizer, isso é coisa de... Olha o tempo que está passando. Notem o tempo, como diria Fiore Gilhote, o tempo passa. Agora, nós já estamos completando no domingo 3 meses de governo, né? E não conseguiu sequer fazer essa articulação, que é o beabá. Por isso que o cenário é muito preocupante. Então, os setores responsáveis da política e da economia têm de dar um sinal ao governo, claro, de que é necessário mudar e mudar rapidamente. Ter boa articulação, caso contrário, não só articulação, o governo começar a governar, o presidente da República tem de assumir o governo. Em síntese, é isso.